Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Paulo Galvão e eu vou ficar com vocês nesses próximos 40 a 45 minutos falando sobre RevitMP. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Alan pelo convite e espero contribuir com o grupo, com a minha vivência, a minha experiência que eu tenho um pouco sobre o RevitMP. E para quem não me conhece, já trabalho na revenda TechGraph há 19 anos. São 19 anos trabalhando com o produto da Autodesk. Recentemente, eu me formei em MBA em edificações e gestão de canteiro de obras. Atualmente estou coordenando dentro da TechGraph um programa de implementação da tecnologia BIM, que nós colocamos o nome de ProBIM. Para quem se interessar, pode acessar o site, que é probim.eng.br. Lá você vai encontrar bastante informações, bastante conteúdo para poder ajudá-los na implementação do BIM. Então, nós temos tanto serviço, nós temos tanto os cursos, como nós também temos gratuitamente vídeos e tutoriais para arquitetura, Revit e Robot e RevitMP. O objetivo dessa palestra é falar sobre o fluxo de trabalho para engenharia usando os produtos da Autodesk RevitMP. Eu não vou ficar demonstrando como se deve utilizar o produto. Não vou ficar demonstrando como que se deve inserir uma luminária, um componente ou algo parecido. Mas eu vou fazer uma demonstração um pouco diferente, que você vai ter cálculos feitos pelo Revit associado com o projeto. É uma maneira diferente de utilizar o RevitMP. É muito comum hoje no mercado as pessoas trabalharem muito com o projeto e esquecer esse lado do cálculo que o software tem disponível. Então, o objetivo dessa demonstração é falar sobre a tendência dos produtos da Autodesk. Isso é uma visão um pouco mais pessoal, porque cada vez mais os produtos estão relacionados ao processamento em nuvens e nós temos que se atentar muito a isso, porque isso influencia diretamente o nosso projeto e muitas vezes deixamos de saber sobre esse recurso ou desses cálculos por falta de informação. Então vou falar um pouco mais sobre esses produtos, principalmente em processamento em nuvens. E aí fica o conselho para todos. Criem uma conta na Autodesk, olhem e observem o que tem de recursos dentro do Subscription. Faz muita diferença para nós no nosso desempenho. Depois, eu vou falar sobre o cuidado a se trabalhar com o RevitMP, o que nós devemos se atentar à criação do nosso template. Depois, dentro do RevitMP, vou fazer alguns estudos de projeto relacionado principalmente à eficiência energética. Depois vou falar sobre análise de desempenho da construção, mas focado na disciplina de ar-condicionado. Depois vou modelar um sistema mecânico de dutos e tubulações. E por final, vou fazer a nossa conclusão. Então vocês vão perceber que no final dessa demonstração eu vou ter em mãos ou meu modelo ou meu projeto executado dentro do Revit e ao mesmo tempo análise do desempenho da construção. Vocês vão perceber que vão estar interligados, vão estar relacionados e isso ajudando a nós projetistas a ter um retorno muito mais palpável, um retorno muito mais seguro do nosso projeto executado no RevitMP. Se alguém me perguntasse hoje qual que é a tendência da Autodesk relacionado ao seu produto, relacionado ao futuro e para onde ela está caminhando, eu diria para vocês se atentarem a dois momentos. O primeiro, o processamento em nuvens, que cada vez mais está sendo utilizado não só pela Autodesk, mas sim pelas empresas de softwares no modo geral.
prova disso, o Office hoje se trabalha 100% em nuvens. Quem tem o Office 365 sabe o que eu estou querendo dizer. E um segundo momento é aplicativos específicos, não de um poder tão robusto que nem um 3 Studio Max, um Revit MP ou um software Civil 3D, não tão robusto, mas aplicativos pontuais que podem ajudar vocês no dia a dia de maneira rápida e eficiente. Então, dica sobre tendências dos produtos da Autodesk. Acessem sempre esse endereço, apesar que está escrito betaautodesk.com, mas eu diria que é um laboratório da Autodesk, que é Autodesk Labs, que mostra a tendência dos produtos dela no dia a dia. Então, muitos produtos que são lançados hoje passam por aqui e fica gratuito para vocês usuarem, testarem, fazer um feedback, enfim, fazer teste na sua máquina antes desse produto ser lançado. Então tem muita coisa legal para diversas áreas. Áreas da mecânica, áreas de infraestrutura, áreas para objetos, no caso cálculo estrutural, no caso que é o robot. Observe e guarde bem esse nome, tá? Dynamo, que é um software muito legal, que é importante a gente dar uma olhada em cima disso. Temos outras e outras ferramentas aqui gratuitas que podem ser utilizadas por vocês dentro do próprio software, dentro do seu sistema, dentro dos seus aplicativos. São coisas bem mais pontuais. E para isso que a Autodesk está se projetando. E aqui tem uma coisa bem interessante que está falando sobre a certificação LEED. Dá uma olhada nesse pluginzinho que é legal fazer alguns cálculos dentro dele a nível de certificação. E vale a pena, dá uma olhada. É um gerenciador de LEED que é bem legal para quem está trabalhando com projetos sustentáveis. Outra coisa que é bem legal, que é gratuito, muitas vezes, nós temos aqui, nós chamamos de app, que são aplicativos para tablets, iPhone, iPad e assim por diante, né? Então vocês podem ter esses produtos móveis, os produtos móveis, né? Não só baseado em tablet ou celular, mas também baseado em web, né? Então eu posso ter um AutoCAD baseado em web. Eu não preciso ter mais o AutoCAD instalado na minha máquina. Eu posso ter o quê? Uma versão de CAD, claro que é um resumido, não é tão robusto que nem o próprio AutoCAD, como eu disse, são aplicativos mais pontuais, mas que resolve bem um rápido desenho, um rápido croquis, por exemplo, no canteiro de obras. Então você está no canteiro de obras, precisa extrair uma determinada medida, você pode utilizar. E aí outras ferramentas bem interessantes que vocês têm disponíveis e todas elas, pode reparar, está tudo free. Dificilmente consigo ver uma chamada ou que você tem que pagar. Então usem, tá? Isso aqui é um aplicativo bem legal também, que calcula a força, né? Então utilizem todos esses produtos. E tem uma outra coisa chamada loja da Autodesk. São produtos que você acaba comprando, como se acontece via celular, via loja Microsoft, e você compra esses produtos e começa a utilizar. Então você tem para cada disciplina e entre elas nós temos aqui, no caso, acabei habilitando aqui para o próprio Revit. E dentro do Revit tem uma item que é bem legal, que nós temos a assinatura, nós temos o subscription. Então vocês vão perceber que eu vou acessar o subscription com meu ID, com meu nome, pelo site da Autodesk e fazer alguns cálculos. Alguns são gratuitos, alguns são pagos. Mas aplicativos mais populares da Autodesk, todos eles aqui no modo geral, são aplicativos com subscription. Vale a pena? Só vou mostrar um detalhe, que é o site design, que todo mundo me questiona durante um curso de Revit se é possível fazer. A gente acaba falando que é, mas na verdade sabemos que não é possível fazer. Então,
por exemplo, se você clicar aqui agora em Revit, por exemplo, eu clicar aqui em um arquivo novo para arquitetura, eu instalei aquele Site Design. E o que é o Site Design? Site Design nada mais, nada menos do que você trabalhar com topografia, e você pode fazer importação e exportação via civil, e você vai poder trabalhar com arruamento. Muito legal. Eu fiz pequenos testes, vale a pena. Então você pode trabalhar com traçado de rua, com traçado de calçada, você tem uns controles sobre topografia, é muito legal esse aplicativo. Então vale a pena ter o seu subscription, vale a pena ter essa assinatura da Autodesk. Sinceramente, para quem trabalha só com maquete, ou quem trabalha um pouco com arruamento, e precisa trabalhar um pouco com loteamento, olha, essa ferramenta faz falta muito dentro do Revit, e para quem tem aí o subscription vai ajudar. Então, no caso, já estou conectado aqui com o subscription e eu tenho esse site aqui disponível. E fora as outras ferramentas que eu posso utilizar. Algumas ferramentas rápidas para análises, algumas ferramentas rápidas para poder fazer armadura, algumas ferramentas rápidas para fazerem as conexões de aço. Então, esse é o meu ponto de vista, né? É a tendência que a Autodesk está indo, né? Está caminhando. Então, para aplicativos processamento em nuvens e aplicativos pontuais de acordo com cada necessidade, com cada cliente, né? Então, é esse o caminho, essa tendência que eu vejo hoje da Autodesk. Se alguém me perguntar, eu acabaria respondendo praticamente esses dois pontos que eu acabei mencionando para vocês. Claro que sou numa revenda, não sou funcionário da Autodesk, mas esse é um ponto de vista de um usuário que utiliza os produtos dela todos os dias. E um outro tópico, continuando na nossa agenda, alguém perguntasse para mim o seguinte: Paulo, quais são os cuidados que você tem para utilizar o Revit MP? Né? Então eu vou fechar esse arquivo, vou abrir esse modelo aqui de sistemas, que é um sistemas de ar-condicionado, e eu diria para todos, no modo geral, quais são os cuidados que você tem para trabalhar com o Revit MP? Quais são os cuidados que você precisaria para evitar futuros erros ou futura dor de cabeça com o próprio produto, né? Então, a primeira coisa que eu quero comentar é o seguinte: tem que ter um bom template, precisa ter um bom conhecimento, tá, desse conceito de criação de templates. Templates não é simplesmente você ter os blocos configurados e a disciplina configurada, vai muito mais além do que isso. Em sistemas, todos eles, no modo geral, eles têm uma configuração específica. Por exemplo, na parte elétrica, estou entrando aqui em configurações, e nessas configurações da parte elétrica, só aqui já tenho definições relacionadas ao tipo de distribuição e o tipo de voltagem. Então, olha só, eu tenho aqui as definições que eu quero usar, se é 120, 208, 240, enfim, coloco o nome da minha voltagem e atribuo isso ao meu sistema de distribuição. Se é uma fase ou se é uma fase única. E que tipo de configuração? Se é Y ou delta? Isso está associado com o transformador. Né? Se está vindo 4 fios, está vindo 3 fios do próprio transformador. Né? Então, Y ou delta. Então, é antes transformador, depois transformador, vamos pôr assim. Daí eu tenho aqui quantos fios que eu quero trabalhar, qual é o tipo de voltagem que eu vou trabalhar com LL e LG. Muda muita coisa aqui relacionado ao modelo. Depois eu tenho as configurações do conduíte. Em conduíte eu tenho, aqui no caso, o tamanho. Quais são os diâmetros que eu vou utilizar desse conduíte? Que tipo de material que ele foi utilizado? Que tipo de fios e temperaturas que eu vou usar? Qual que é a minha representação do meu fio fase? Qual a minha representação do meu fio terra? Qual que é a representação do meu fio neutro? Então é importante você ter essa configuração desse template e não fazer durante o modelo.
Quer ver outra coisa também que está relacionado à parte de configuração? É a parte hidráulica. Por exemplo, eu vou definir todos os diâmetros que eu quero no meu modelo, quais são as tabelas e tipo de material que eu vou usar, que tipo de rugosidade que vai ter esse modelo. Enfim, se esse cálculo realmente é viável para mim utilizar dentro do software, como aplicar esse tipo de cálculo? Como que eu vou criar uma família paramétrica corretamente? Então, se você clicar, por exemplo, esse terminal de ar e mandar editar família, eu tenho aqui um ponto de conectores. O que são os conectores? Como funcionam esses conectores dentro da família? Que são esses 5 conectores? Elétrico, duto, esses conectores de tubulação, conectores de eletrocalha, esses conectores de conduíte. Como que funciona? Como que eu lanço a informação desse conector? Né? Eu posso dizer que ele é um conector de entrada, um conector de saída, qual é a perda, qual é o formato dele, com o que está associado. Então, os cuidados que eu tenho que ter com o Revit MP não são formas geométricas especificamente. Os cuidados que eu tenho que ter com o Revit em primeiro momento no Revit MP é você ter um bom template configurado e que tem essas setas configurados relacionado à configuração do próprio sistema. Então eu tenho que saber e clicar aqui e entender o básico dessa configuração. Depois que entender o básico dessa configuração, eu preciso ter também uma boa biblioteca de família criada. Né? Então, eu preciso entender como que eu faço para criar uma família paramétrica, como que eu trabalho com ele dentro desse processo, desse sistema. E depois, entender como que eu organizo esse Project Browser. Então, botando à direita, você clicar aqui em organizar no navegador, você tem as disciplinas. Né? Quais são as disciplinas e como você quer agrupar essas informações. Né? Então, disciplina, subdisciplina, muitas vezes não é assim que funciona. De repente, você tem um outro tipo de ramificação. Como que eu vou organizar tudo isso? Né? Isso sem contar também que você pode deixar parâmetros para poder fazer a quantificação de tabelas. Né? Preciso entender como funciona essa análise. Inclusive, a minha demonstração vai passar bastante por esse processo de análise. Enfim, são os elementos que eu tenho que tomar muito cuidado dentro do software. Então, uma boa recomendação é chamar um consultor, um especialista que auxilie vocês a criar esse template. Posso aprender? Posso correr atrás disso? Sim. Nós temos aqui, no caso do site da própria, da própria TechGraph, nós temos aqui uns cursos relacionados a que vocês podem utilizar, tanto como criação de famílias com Revit MP. Deve partir para isso. Né? Então, ajuda também bastante. Mas são esses pontos que vocês devem entender que durante a demonstração eu vou falar novamente dessas configurações e como que isso pode estar se encaixado dentro desse sistema, desse projeto que nós estamos trabalhando. Então, esses são os cuidados que eu preciso ter com as configurações, que as configurações sejam mais próximas possíveis da minha realidade, de acordo com as minhas normas. As configurações das peças de tubulação, no modo geral, por exemplo, tubo da Tigre ou tubo que vocês querem pegar de determinados fabricantes, estejam cadastrados corretamente. Então, eu criei aqui rapidamente o PVC. Como que estão cadastradas essas peças relacionadas à elétrica, ao duto. Né? Então, nós temos que se preocupar muito com essa configuração e fazer um belo template. Segundo item que é importantíssimo, trabalhar sempre com o projeto linkado, não trabalhe com o projeto não linkado. Por quê? Template para arquitetura utiliza sempre template, né, de elementos de edificações, como eu disse, para arquitetura. Para nós da parte de sistemas, nós temos que ter um template específico para nós. Então, não adianta abrir um projeto arquitetônico e começar a traçar elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Não vai dar certo. Os projetos têm que ser vinculados, os projetos têm que ser linkados a esse novo sistema, ao seu novo template. Então, por isso que é importante você iniciar o projeto, né, com esse formato já existente. Tá bom? Então, é importante a gente entender isso daí. Com template já existente. Então,
sempre inicie o projeto dessa maneira, que vai eliminar um monte de dificuldades iniciais para vocês. Para começar a falar sobre o fluxo de trabalho da Autodesk com a utilização do Revit MP, vamos começar a nossa demonstração falando sobre o estudo inicial que o arquiteto faz sobre a viabilidade do projeto, que nada mais nada menos que um estudo de massa que é muito comum para nós. Nesse projeto, nós vamos usar esse projetinho que já foi feito. Repito, toda essa demonstração não foi criada por mim, sim, são referências, datasets, aprendizado que tive nesses anos com próprios especialistas da própria Autodesk. Então, estou usando um dataset já existente, mas serve para nós como demonstração. Então, nós temos aqui no Analisar algumas ferramentas de análise. Então, nós temos aqui a análise energética que podemos aplicar no nosso elemento em 3D. Só para vocês saberem, é importante ter em mãos, ou pelo menos ter um entendimento que a Autodesk utiliza muito o Green Video Studio, né, que porque vocês podem utilizar no projeto de vocês no dia a dia. Inclusive tem uma coisa bem interessante que é suporte à certificação LEED. Então, para quem quer trabalhar com certificação, para quem quer utilizar um pouco mais sobre esse recurso, observa bem esse Green Build Studio que pode ajudar vocês no processo de certificações de projetos sustentáveis. Mas voltando aqui para o meu projeto, então aqui em análise, eu vou clicar aqui em configuração de energia. Repare que eu tenho uma configuração de energia básica, que é um pré-estudo que o arquiteto pode utilizar. Então, tenho aqui alguns tipos de construção que ele pode usar aqui como referência. Temos aqui algumas informações a mais do projeto que podemos utilizar, como, por exemplo, o modelo de energia. E aqui no modelo de energia estou usando o quanto que eu tenho de vidraça no meu projeto. 30% do meu projeto é vidro, é janelas, né? A altura do parapeito é, por exemplo, 0,8 ou 80 centímetros. Não esquecendo que esse projeto está em milímetros. Enfim, eu posso preencher aqui um monte de informações e pedir para ele fazer o nosso cálculo, né? Então, no nosso caso aqui, eu tenho o sistema de ar-condicionado. Então está aqui um sistema semi-pronto que eu já acabei utilizando esse padrão como referência e eu vou apertar OK. Então você faz esse primeiro cálculo, ou melhor, você faz essa primeira configuração de energia dentro do seu modelo. Após disso, de realizado todo esse processo, eu quero mostrar para vocês que eu tenho um estudo feito com a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Então se eu dividir a tela em 3 momentos, reparem que eu tenho aqui 2 estudos diferentes, que eu vou fazer agora um terceiro estudo com esse outro modelo. Então num próprio projeto, eu posso fazer 3 estudos. Aí, para quem não conhece isso, sugiro dar uma olhada melhor nas opções do projeto. Não preciso fazer projeto 1, arquivo A, projeto 2, arquivo B, projeto 3, arquivo C, e assim por diante. Você pode fazer todo o seu cálculo, ou melhor, você pode fazer todo o seu estudo em um único arquivo e dele você fazer, no caso aqui, o cálculo de energia, né, ou fazer tabelas e quantificações, e aí o arquiteto consegue ter um estudo melhor de números e resultados muito mais palpáveis do que simplesmente não ter esse elemento feito em 3D. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a opção 2, eu vou editar esse elemento, então eu vou editar o selecionado, esse elemento aqui. Tudo que eu fizer vai ficar preso a ele, então eu posso ampliar essa tela e começar a trabalhar junto com ele. É importante dizer que os elementos de massa, aí fica a dica, não precisa estar preso sempre ao Revit. Esse elemento de massa pode ser feito em AutoCAD ou em um outro software que geralmente os arquitetos gostam de usar bastante, que é no caso o SketchUp. Então, se você mandar inserir aqui
um arquivo, importar um arquivo em formato CAD, repare que eu tenho a importação também de um arquivo de SketchUp. E se eu mandar importar esse arquivo e abrir, ele vai aparecer para mim o modelo que você criou, obviamente, nesse produto. E o que eu posso fazer com ele? Tanto o Sketch ou qualquer outro software, eu tenho alguns elementos de massas que eu posso fazer conversões automáticas para telhado, para parede ou para piso. Eu posso pegar cada uma dessas faces e fazer a conversão. No caso aqui desse projeto, eu vou selecionar todo mundo, vou clicar aqui em Modify e eu vou pedir para ele gerar automaticamente os pisos. Então meus levels já estão prontos, com level 1, level 2, level 3, level 4. Então eu vou mandar ele já dividir para mim automaticamente o piso. E como já está configurado a minha configuração aqui de análise e de configuração de energia, automaticamente já colocou os 30% mais ou menos de vão. Não que seja os 30% que você tem do seu projeto, mas meio que já tentou meio que subdividir. Feito isso, eu posso ainda fazer algumas propriedades nesses sólidos. Então eu posso clicar nessa propriedade e entrar aqui em análise de energia e falar que esse projeto ou esse telhado ele vai ser aquecido e resfriado. Não, eu não quero que aconteça isso nessa face. Então eu posso pegar outros elementos e colocar um outro tipo de atributo, no caso sem ar-condicionado. Ok. Ótimo. Então fiz isso com o meu modelo 3D. Posso vir aqui em Design Options e concluir essa edição. Então, eu posso ter aqui 3 situações diferentes, 3 configurações diferentes para esse cálculo final. Agora, como funciona esse cálculo? Toda vez que vocês acessarem uma conta da Autodesk, então eu vou desconectar aqui para vocês entenderem como funciona. Você entra no próprio site da própria Autodesk e você cria um login. E esse login vai te dar direito a alguns testes, alguns cálculos relacionados ao produto. Alguns já conhecem bastante sobre cálculo, ou melhor, renderização em nuvens, né? Então, se você clicar em Vista e clicar essa opção Renderização em Cloud, se você tiver uma conta da Autodesk, você vai renderizar usando processamento em nuvens. Vantagem, a sua máquina fica liberada, você consegue ficar trabalhando com ele e ele não fica preso ao seu render ou ao processamento de render. Você pode até fechar o desktop, você pode até desligar a máquina e o processamento vai continuar. Eu vou fazer isso com essa análise de energia, vocês vão perceber. Então é só clicar aqui o login, colocar o seu cadastro, no meu caso, meu próprio nome, a senha. Vou efetuar agora o login e reparem que já está logado aqui. Agora eu posso trabalhar com os meus análises. Então eu posso vir aqui com o processo, posso trabalhar com essas análises, então já foi configurado. Então eu vou começar pelo 1, deixar essa tela ativada, né? Então deixa bem claro que isso aqui vai ser o 1. Vou vir aqui em análise, executar essa análise. Pode acontecer a primeira vez que você clicar e demorar um pouco para poder aparecer essa janela, termo de contrato, assim por diante. Então pode acontecer de demorar isso pela primeira vez. E eu vou colocar aqui como fosse a minha opção de demonstração, porque eu já fiz alguns testes com isso. E minha opção 01. Ok. Então coloquei o nome desse cálculo. Continuar. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está fazendo agora um upload desse projeto para o site da Autodesk. Pronto. Está liberado. Mas já foi feito o cálculo? Não, não foi feito o cálculo. E essa é a vantagem do processamento em nuvens. Porque na hora que você clica aqui em comparar e resultados, e se você for ver aqui na frente, repare que está calculando. Mas eu não preciso ficar preso, não preciso ficar com a máquina presa a isso. Então eu posso pegar a minha opção 2, por exemplo, fazer o mesmo procedimento. Então eu venho aqui em analisar, mando executar novamente,
Venho aqui, eu falo que isso agora é a minha demonstração 2 e mando continuar. Faz o upload novamente do arquivo e vou para o design 3. E no design 3, a mesma coisa. Eu venho aqui em executar, aparece a janelinha, eu falo que isso agora é minha demo 3 e mando continuar. E vai processando e, como eu disse, está sendo calculado o processo via nuvens. O projeto fica livre para mim. Vou ver os meus resultados. Aparece essa janelinha e repare que eu já estou com 82% feito aqui, né? Esse aqui foi os estudos que eu fiz agora há pouco, né? Posso ter excluído isso daqui e trabalhar com esses dois. Deixa ele processando, vamos ver o estudo 1 e o estudo 2 por enquanto. Posso selecionar esses dois, posso mandar comparar, e na hora que eu mandar comparar, reparem, ou melhor, sem comparação inicialmente, para vocês terem uma noção do que ele vai ter de informações para nós. E olha só que interessante, eu tenho aqui nessa primeira opção todas as informações de energia dentro dele. Por exemplo, utilização e custo do ciclo de vida de energia. Vida por 30 anos, né, com uma taxa de 6,1% de desconto para custos. Então ele tem um cálculo quanto que você vai gastar de eletricidade aqui. Você tem aqui algumas informações bacanas, como por exemplo, consumo de ar-condicionado. Isso vai ajudar bastante vocês relacionado a ter, sobre a sua abertura de muitas janelas, muito curtinho no projeto. Então ele vai ter uma noção de quanto eu vou precisar de energias de ar-condicionado para esse processo. Enfim, tem um monte de informações relacionado a ele. Inclusive, a distribuição de ventos da sua própria região. Eu não acabei comentando inicialmente, depois vou comentar sobre a localização, mas aqui eu tenho aqui tempo de roda dos ventos relacionado ao processo. Isso ajuda e muito. Enfim, tem vários gráficos de análises. Inclusive, eu tenho, deixa eu ver se já calculou o último. Ah lá, já calculou os 3. Eu posso selecionar os 3, comparar entre eles e ver essa noção de eficiência energética. Então, por exemplo, vamos falar naquela opção sobre o custo de ciclo de vida de energia. Olha só que eu tenho de cálculo de energia para a opção 1, para a opção 2 e para a opção 3. Então, cada um te dá uma noção, um parecer relacionado ao seu modelo tridimensional. Coisa que eu não comentei. Por exemplo, nessa opção 3, eu posso voltar e fazer algumas configurações a mais. Como, por exemplo, esqueci de comentar sobre a localização. Legal, posso colocar aqui agora. Né? Posso colocar cidades ou serviço via internet. Posso colocar o endereço onde fica a TecGraph. Pedir para ele localizar para mim. E aí já tenho a posição da empresa, da TecGraph, onde fica na José Bonifácio, aqui em Campinas. Ok, fez isso. Dá ok. E decidi que no projeto eu quero aumentar a porcentagem de vidro. 40% do meu projeto vai ser vidro. Meu parapeito agora vai ser de 70%. E vamos supor que eu quero colocar aquele painel de vidro em cima dos nossos projetos com 20% de nosso modelo. Vou dar OK. Ele vai refazer novamente o meu modelo. Ótimo. Posso pedir agora para ele executar agora uma nova análise de energia. Estando pronto, agora eu posso comparar esses dois e ver o resultado final. Então, vamos ver aqui, relacionado à energia, que era a minha referência. Então, obviamente, eu vou ter um consumo maior de energia e, com certeza, eu vou ter um custo maior relacionado ao projeto. Então, para o meu cálculo e de análise, isso ajuda muito o arquiteto a fazer o primeiro teste, a primeira viabilidade do projeto. Uma outra coisa que é legal dentro do software é falar sobre o desempenho da construção usando alguns relatórios do próprio Revit. Então eu vou usar um template já existente, um modelo mecânico.
Vocês devem utilizar o template próprio de vocês. E eu vou pegar o projeto arquitetônico e inserir como vínculo, como link, nesse novo projeto. Algumas pessoas não gostam porque as paredes não são reconhecidas, as paredes não fazem parte dentro do processo, existem alguns probleminhas, mas o meu conselho técnico é sempre vincular os projetos ao seu template, à sua disciplina. Antes de trabalhar com o modelo, esse projeto que está linkado, eu vou solicitar aqui para ele que ele reconheça os meus ambientes. Porque se não ativar essa opção, eu não consigo fazer que o espaço que eu quero trabalhar, no caso, análise de espaço, reconheça as paredes do meu elemento. Então eu preciso clicar aqui essa opção, que já vem pronta do arquiteto o Runari. Eu vou pedir para ele reconhecer essa delimitação desses ambientes, no caso as paredes. E relacionado à fase, eu vou falar que o existente continua como elemento existente e aqui, obviamente, nova construção com uma nova construção. Vou dar OK. Não esqueça de sempre utilizar essa opção para objetos linkados. Venho aqui com o mouse. Venho agora em analisar, e esse campo nós utilizamos muito pouco dentro do Revit MP. O qual que diferencia dele com o relacionado ao Runari que nós temos costume, Ele vai dar algumas informações um pouco mais técnicas relacionado sobre energia. Então eu vou clicar aqui espaços, eu vou ativar ambiente 2, que eu estou no segundo nível, e vou mandar colocar os espaços automaticamente. Então ele falou que criou 9 espaços relacionado ao nível 2. Isso deu certo porque eu ativei aquela opção de delimitar o meu espaço. Agora, o que diferencia aquilo do RUM, que eu falei para vocês, o RUM área? Se você clicar em espaço e a gente analisar, olha só a quantidade de informações que ele parece para nós relacionado ao nosso projeto. Então está falando sobre análise de energia, está falando um pouco sobre mecânico, no caso fluxo de ar condicionado, a parte elétrica, enfim, a parte de iluminação, refração, tem um monte de informações que podemos e devemos utilizar dentro dele. E o mais legal é que eu posso determinar algumas áreas de atuação, algumas zonas de atuação. Então eu venho aqui em analisar, em espaços, eu clico aqui a opção nesse último botãozinho chamado zona, eu pego esse elemento editar e eu vou falar que eu quero que esses 3 ambientes pertençam ao mesmo cálculo do fluxo que eu tenho relacionado ao ar condicionado. Eu tenho os espaços separados ainda, eu posso falar que aqui tem 3 pessoas trabalhando, 5 pessoas trabalhando, eu posso ter informações diferentes, mas vamos pensar em nível que fosse um circuito. Eu posso ter todo mundo vinculado a essa área de ar-condicionado. Inclusive vou ter que vincular essa daqui também para ter uma área maior. Mando concluir, selecione esse outro elemento, eu vou repetir novamente todo esse processo. Então eu vou clicar nesse botão, eu vou editar, adicionar esse elemento, tem um espaço em comum, vou mandar concluir e idem para o outro lado também. Eu vou pegar, eu vou editar nele outra vez e eu vou fazer a mesma coisa com esse. Então eu vou vir aqui em analisar, zona, editar, adicionar os meus elementos. Ok, mandei concluir o meu processo. Inclusive, como eu disse, se você clicar em cada um desses ambientes, ele tem um cálculo específico, tem umas informações específicas que se você editar e configurar, você tem bastante dados semi-prontos para isso. Só o fato de fazer isso, e você associar um ambiente dentro dele, e claro que nós temos aqui a legenda de preenchimento. No caso aqui, eu vou pegar como fosse zonas de ar-condicionado, o esquema 1. Eu tenho aqui as informações individual de cada um deles. Então, eu vou arrastar ele aqui para o canto. E é o mesmo esquema que eu tenho com o RUM área. Só que não esquecendo que eu tenho as informações técnicas de cada um deles. O que eu vou fazer agora?
Não foi preenchido automaticamente aquelas informações técnicas, que está um valor, inclusive alguns valores estão zerados, porque não foi nada calculado. Então, por isso que eu vou vir aqui em análise e clicar em relatório e vou pedir cargas, um relatório de carga e resfriamento. Então, no que eu clicar dentro dele, vai aparecer essa janela, muito parecido com que vocês viram agora há pouco comigo, que tipo de construção, ponto, que nível eu vou trabalhar, no caso aqui é o nível 2, que tipo de relatório, eu quero um relatório mais detalhado, enfim, coloco todas as informações relacionadas a ele. E ele segue a nossa norma ele segue, no caso, a norma americana de ar-condicionado. Então você pega todas as opções e manda calcular. E na hora que você mandar calcular, ele vai gerar para você um relatório com todas as informações sobre ar-condicionado dos ambientes que eu selecionei ali. Ok? Uma coisa que eu pode também fazer legal sobre essa parte de detalhes e aquecimentos, você escolher o espaço 1, 2 ou 3 para você poder fazer esse cálculo. Né? Então, por exemplo, eu vou fechar aqui rapidamente. Se você clicar aqui, você pode até renomear ou usar alguns nomes para eles. Por exemplo, Computer Lab, que já vem lá do Room Tag do arquiteto. Né? Então ele colocou esse lá. E que posso pegar essa opção aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar esse nome, renomear aqui. Com o mesmo nome. Ele associa com esse nome os dois ambientes. Então não esqueça que eu tenho o nome que vem lá do projeto arquitetônico e o nome que eu tenho aqui no meu projeto. Se eu tiver que fazer de novo o meu relatório, clico nele aqui nesse relatório, detalhado, e posso pegar o nome que eu renomeei agora há pouco. Então eu posso calcular só aquele ambiente. Né? Então eu posso pegar o ambiente zona 3 para calcular todo ele, ou só esse daqui. Então eu posso fazer cálculo por zona ou cálculo por sala também, se eu quiser. E eu peço para ele calcular e eu vou fazer um novo cálculo para mim com mais dados, com mais informações, enfim, tudo relacionado àquele projeto. E se eu voltar agora aqui no meu modelo, repare que eu tenho aqui no meu fluxo mecânico já um valor pré-setado com ele, que ele já configurou esse valor para mim em função daquele cálculo. Posso mexer e colocar mais propriedades? Posso. Eu posso vir, por exemplo, que tipo de espaço eu quero utilizar. Né? Então eu posso clicar, tem um monte de espaço pré-configurado dentro do software. Então, por exemplo, eu quero espaço voltado para, por exemplo, vestiário. Eu tenho várias opções. Eu quero configuração de espaço de hospital. Repare que eu tenho mais configurações para o hospital. No caso, era uma sala. Né? Então, hoje estou pegando aqui no cantinho, é uma sala. Então, estou pegando uma sala, que essa sala vai ser sala de aula, palestra e treinamento. Aqui eu tenho um monte de opções, tabela de ocupação. Posso ativar e criar uma outra tabela diferente de ocupação, uma tabela diferente de iluminação e uma tabela diferente de potência. Tudo isso para ver o nosso desempenho na nossa construção. Feito isso, dou OK, ele aparece aqui para mim, essas opções. Posso até editar quantidade de pessoas, por exemplo, eu quero um valor especificado, eu quero que vá 9 pessoas nesse ambiente. Ok. Eu posso colocar minhas cargas elétricas também. Então, posso, de repente, colocar um valor específico de carga elétrica. Preencho tudo isso a nível de room. Obviamente, tudo que você vai mexendo, ele vai retrabalhando, ele vai fazendo um novo modelo para você. Posso, de novo, pedir para ele fazer um outro cálculo de aquecimento, um pouco mais detalhado, e de repente agora o ambiente 8, que é a minha sala de aula. Né? Eu posso mandar calcular, ele vai refazer de novo um outro relatório, um outro elemento, tudo aquilo que você precisar. Né? Então, isso é legal porque te ajuda
com carga de desempenho, cálculos como está a sua obra. Inclusive, repare que o meu fluxo de ar, que era de 54, passou para 93 nesse momento, né? E olha só que interessante. Falando um pouquinho sobre esse espaço, ainda repare que não foi inserido nenhum modelo ainda aqui dentro nesse espaço sobre relacionado ao ar-condicionado. Então, se eu clicar agora em sistemas relacionado ao terminal de ar e falar que esse terminal de ar que eu lancei aqui agora, com valor de, sei lá, 40 relacionado ao fluxo, olha só o que aconteceu com o meu espaço. Ele já entendeu que eu tenho um valor para ser alcançado 93 e já foi lançado 40. Então, se você vir aqui com o mouse e usar o comando copy, olha só, vou copiar aqui meus elementos, que isso vai me ajudar futuramente com o meu fluxo. Agora, repare que dentro desse ambiente com esses 3 terminais de ar, que eu configurei a saída com o valor específico, eu tenho agora o valor de 120, que já foi superior ao meu 93. Então, para nós, relacionado ao RevitMP, nós temos muitas informações interessantíssimas relacionadas aos nossos espaços e zonas de atuação. E que muitas vezes que eu vejo no meu projeto, muitas vezes no projeto, as pessoas não utilizarem esse recurso, que eu acho um recurso muito bacana e fundamental para nós a nível de cálculo e energia e assim por diante. Ainda mais que nós estamos falando muito sobre projeto sustentável. Então utilize bastante esse recurso. Vou falar agora um pouco sobre o sistema mecânico, no caso, o nosso projeto de ar-condicionado. Como que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar com ele? Existem duas maneiras. Uma, você utilizando aqui no sistema diretamente a parte do duto, ou que nós chamamos aqui argumento do duto. Eu vejo poucas pessoas utilizando esse processo. Eu gosto de utilizar porque tem duas vantagens. Primeiro, deixa o modelo um pouco mais leve no momento da sua criação e é muito mais fácil visualizar as minhas conexões. Então eu vou começar a usar esse tracejado, essa linha como referência. O diâmetro que eu vou usar é 318, juntamente com uma altura de 3.700 de altura. Né? Não esquecendo que estou trabalhando sempre em milímetros. Vou vir com o mouse, venho aqui na minha junção, já reconhece esse ponto de junção, clico e traço aqui um pedaço desse eixo, desse tubo, que seria nada mais nada menos o meu eixo principal do meu modelo aqui. Após feito isso, vou clicar na vista 3D, então eu posso vir aqui em mecânica e abrir a minha vista 3D. Posso dividir a tela em duas, aonde eu tenho o meu desenho feito aqui, nesse canto, estou dando um zoom mais próximo, e aonde que eu tenho agora as demais terminais de ar que eu vou ligar com ele. Então, como eu disse, eu gosto de usar um pouco esse comando, que ele é mais simples, então eu posso ligar em cima dessa conexão e encostar nessa linha. Na hora que eu faço esse procedimento, olha só, já me faz um desenho em 3D. Então, esse desenho, que eu vou chamar aqui de desenho esquemático ou desenho 2D, ele ajuda rapidamente a traçar essas conexões. Então, dependendo da situação, vale a pena você usar essa ferramenta como auxílio, aonde você vai ter ali a possibilidade de pensar no desenho esquemático. Então, se de repente quiser fazer uma dobra, clico aqui, faço outro ponto aqui e já faço outra dobra. Já faço a conexão. Então, é importante a gente trabalhar sempre com essa possibilidade de você ligar os pontos entre eles. Então, eu posso, de repente, só fazer um pedaço aqui se eu quiser, vir daqui até aqui. E se eu precisar usar o comando trim, ele permite fazer isso. Então, eu posso vir aqui em modificar, eu posso usar o comando de trim, clico essa ponta e essa ponta também já faço a minha conexão. Então, é uma questão de mais uso sobre essa plataforma.
está com o diâmetro correto? Tem um diâmetro associado com ele? Tem. Então eu vou pegar essa vista e vou congelar essa vista em 3D. Clicando aqui nesse canto, salvando orientações da vista e vou bloquear. Vou deixar com esse nome. Ele não está aceitando esse cochê, vou colocar simplesmente 3D, abreviação de ar-condicionado. Ok. E aqui eu posso colocar algumas etiquetas, alguns tags, né? Então eu posso colocar aqui alguns diâmetros. Então posso fazer isso com líder, não líder, 318. E coloco um outro aqui, um outro ponto para cá. É uma questão de escolha. Como eu posso colocar essa etiqueta sem o meu líder? Então vocês vão ver aquilo que for mais prático para vocês. Então estou colocando algumas pela vista 3D e outras também pela a minha vista 2D, para a gente perceber que é a mesma representação. Seguindo agora a minha demo anterior, que falei um pouco sobre cálculo de ar-condicionado, se eu vier com o mouse nessa área aqui e tentar selecionar o meu ambiente, que na verdade não é o room, mas sim aquilo que eu comentei agora há pouco com vocês sobre a parte de espaço e cálculo e que nós temos como referência, nós temos todas as informações do próprio modelo e eu verifiquei que esse modelo ele não foi calculado ainda, não faz parte do cálculo. Então foi aquilo que nós vimos. Então eu vou trabalhar com análise, vou pegar a minha carga de aquecimento e resfriamento, vou clicar nesse padrão e vou pedir para ele calcular. Não vou mexer em nada em configurações, que já discutimos isso um pouco no vídeo anterior. Ele aparece aqui o meu relatório. Esse relatório já falamos também bastante na outra parte da demonstração, então posso fechar ele. Mas se eu clicar agora nesse item e for ver a parte do fluxo de trabalho, repare que ele foi calculado dentro do meu modelo. Então está aqui, então com o nosso índice calculado. E repare que eu coloquei muito mais. Deixa eu ampliar essa tela, fica um pouquinho melhor a minha explicação. Repare que eu coloquei muito mais saída de ar do que foi previsto que ele foi calculado. Mas eu quero ter esses mesmos 6 pontos de controle. Então vou selecionar essa saída de ar. Em vez de trabalhar com 150, eu vou colocar 102 e Enter. É o valor que eu necessito. Como que cheguei nesse valor? Eu peguei praticamente os 6 pontos de saídas e digitei praticamente, ou dividi por 6, o valor que ele está me solicitando. Então estou deixando próximo de acordo com o meu padrão calculado de ar-condicionado. Então eu selecionei esses 6 itens e coloquei 102 cada um deles. Qual é a vantagem? Na hora que eu clico agora no modelo, eu tenho um valor muito próximo, o valor atual ou o valor calculado. Então, por isso que eu coloquei 102. Né? E o retorno real. Né? Então, eu não tenho nenhum tipo de retorno, mas repare que eu tenho uma pecinha aqui no canto, que faz o papel do meu retorno. Ele está com praticamente... com esse valor de 235, se eu colocar 550 e Enter, né, o meu valor de retorno relacionado ao meu projeto vai estar aqui calculado e com a saída próxima do meu modelo aqui. Né? Então, aquilo que eu comentei com vocês, só desenhar, só puxar o projeto, só redimensionar de acordo com o que eu estou fazendo nesse momento, é legal, tranquilo, e isso é possível no Revit MP. O que eu vejo muitas vezes no mercado, a gente não utilizar esses recursos que estão disponíveis aqui no momento. Então, por isso que eu estou dando um foco diferente sobre a demonstração do Revit MP, sim, pensando não só em fazer o projeto especificamente, mas pensando no projeto um pouco mais, calculando o meu modelo, tendo umas respostas mais aproximadas das minhas análises. Um outro cálculo que eu vou fazer com ele é o seguinte: eu vou apertar um Tab,
vou selecionar praticamente todo o sistema. Eu tenho alguns pontos de análise que eu posso usar. No caso, vou usar o dimensionamento do duto de tubulação. Eu vou clicar nele nesse momento. Ele está com várias opções, você tem praticamente 4 opções que vocês podem utilizar. Então eu vou usar esse aqui, que é igualdade para todos eles, com essa velocidade de ar. E eu vou apertar o OK. Na hora que eu apertar OK, ele vai fazer um cálculo para mim. E nesse cálculo, olha só o que ele fez. Ele praticamente redimensionou todos os meus diâmetros do meu projeto. Ok. Feito isso, temos essa ponta que eu acabei esquecendo, que eu deveria ter colocado um cap, ou melhor, que nós chamamos de final desse tubo. Então, eu vou clicar aqui agora em Sistema. No Sistema, eu vou clicar nesse botão, né, que é chamado de Ajuste, ou End. Agora sim, eu posso pegar esse aqui e conectar nessa ponta e encaixar. Pronto, agora eu sei que eu tenho uma ponta final e os diâmetros vão, de novo, só por fato de ter colocado essa opção, os diâmetros serão calculados novamente. Então, eu vou vir aqui na opção com Tab, pegando todo o meu sistema, dentro do Tab Dimensionamento, mantenho esses valores e vou apertar o OK. Os diâmetros foram alterados, modificados, porque não tem mais escape do ar aqui na ponta. Então, o próprio software consegue ajudar e prever essas falhas que existem no próprio modelo. Então, o que você desenhar é aquilo que ele vai praticamente calcular. Calculado, resolvido, vou apertar um Tab, selecionar todo o sistema novamente e eu vou mandar converter tudo isso em duto. Então, eu posso clicar dentro dele, ele vai recalcular o meu modelo e vai converter esses elementos em duto. Posso fazer ainda algumas coisas bem interessantes. Eu vou pegar esse tag aqui, vou arrastar ele um pouquinho para fora, vou pegar esse outro tag aqui também, vou arrastar ele um pouquinho para fora. Ok. Eu posso fazer alguns ajustes aqui, se eu quiser. Vou vir com o mouse aqui em modificar. Em modificar, eu tenho a opção chamado split, né? Então, eu posso vir aqui com o mouse, fazer um split aqui, um outro split aqui. Então, eu fiz alguns cortes aqui, dizendo que aqui é um segmento, aqui é outro segmento, aqui é outro segmento. Aperto todo o Tab, peço para ele fazer de novo o meu cálculo, dou OK. Olha só o que ele fez. Aonde eu apertei o split, ele já fez para mim as minhas divisões no meu processo. Então, ele permite que você, durante o projeto, você trabalhe com esses diâmetros, use o split, use as divisões entre eles e os segmentos necessários. Então, você consegue um bom projeto, um bom cálculo, enfim, um bom o uso do próprio software do Revit, juntamente já com os dados das informações do seu elemento construtivo, que nós estávamos falando bastante sobre o fluxo de ar desse ambiente. Vou apertar um Tab, posso selecionar todos eles, posso usar o comando copy, posso usar esse endpoint como referência, posso ligar esse endpoint com esse, e puxar isso para outros e outros ambientes. Fez a conexão automática? Não. Eu vou ter que deletar praticamente essa ponta, essa junção desse conector, deletar ele, clicar e refazer novamente. Agora ele vai fazer de novo, vai fazer parte novamente desse circuito. Então foi um traçado muito simples que eu acabei utilizando esse duto e essa forma geométrica, que é um elemento 2D e 3D, cada uma dessas peças fazendo parte dessa composição, desse cálculo que o software, ou no caso o Revit, me forneceu desse projeto. Então está associada à geometria junto com todos os meus dados mecânicos, geométricos do meu projeto. Então é uma associação ambas as partes, que nós devemos utilizar com muito mais frequência o Revit MP. Não simplesmente uma forma geométrica, mas sim também com uma fórmula de cálculo, como também um projeto de cálculo. Então,
Para finalizar, por fim, eu quero voltar nessa frase. Fazer sempre o mesmo da mesma forma, esperando um resultado diferente, é insanidade. Então, se você está trabalhando ainda com CAD, passe para a Revit. Acredito que vocês vão ter grandes benefícios. Você que já está trabalhando com Revit, Architectural e pretende trabalhar com o sistema, sim, faça essa migração, vale a pena, você vai ter retorno e você vai conseguir, acima de tudo, diminuir a sua limitação, diminuir a sua restrição. Eu sempre falo para todos que inovar é diminuir a sua limitação, diminuir a sua restrição. Podemos melhorar? Claro que podemos. Então procure a gente, procure a Tecgraph, pode me procurar que estaremos prontos para atendê-los. Quero agradecer principalmente o Alan pela essa oportunidade. Espero que seja o início de uma grande parceria e todos que precisarem me procurar ou quiserem trocar informações ou pegar informações gratuitas ou quiserem fazer curso ou algo parecido, pode acessar esse endereço probim.eng.br que estarei sempre por lá. Muito obrigado a todos e até a próxima.